Olá, eu sou o Lucas Andrade, editor de Money Report, e converso agora com a advogada Alessandra Borelli. Ela é especialista em direito digital e diretora executiva da Netix Educação Digital e da Opsiglum Academy. Tudo bem, Alessandra? Obrigado pela gentileza. Tudo bem, Lucas? Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Alessandra, a pandemia do novo coronavírus e as medidas de isolamento social aumentaram o tempo em que as pessoas passam conectadas na internet, principalmente as crianças. Aí traz muitas preocupações. Que cuidados é preciso tomar nesse período aí que as pessoas estão mais conectadas? Bom, de fato, o momento pede o isolamento social justamente para que a gente possa conter o vírus, né? Na verdade, a propagação do vírus. E hoje acabamos todos muito mais conectados, muito mais interativos por meio das telas, e as crianças também, até para que possam manter a sua rotina escolar e a sua convivência com amigos e familiares mais distantes. Bom, o mesmo cuidado de sempre, só que hoje, de fato, as crianças estão mais vulneráveis, né? Sobretudo porque os próprios aliciadores, as pessoas mal intencionadas, hoje elas encontram uma maior facilidade alcançar as suas vítimas, as crianças, por meio dos canais em que as crianças encontram-se mais presentes, né? Nos próprios grupos de WhatsApp e nas próprias redes sociais e nos chats de games. Então, a minha recomendação inicial para esse momento é a de sempre. É realmente participar da vida digital da criança. Eu sei que a vida em home office está também bastante intensa, né? Mas, de certa forma, nós, pais, conseguimos estar mais perto dos nossos filhos, pelo menos para observar as suas reações, o seu comportamento e, de alguma forma, entender e ouvir o que os atrai tanto na internet. Eu costumo dizer que educação digital é educação, né? Então, se você ensina o seu filho a cuidar da saúde, por exemplo, até um ponto importante, Lucas, que as pessoas têm me perguntado, Alessandra, como é que ficam as regras da família em relação ao uso das telas hoje, que as crianças passam muito mais tempo diante das telas, inclusive para estudar, né? Então, eu digo que é um momento de flexibilizar, tá tudo bem. Só que flexibilizar não significa dizer que ele pode levar o celular para a mesa, que ele pode dormir às 5 da manhã depois de passar horas jogando videogame, que pode interagir com estranhos. Então, voltando, se você ensina o seu filho a cuidar da saúde, alimentar-se, dormir bem, você está educando ele para o mundo digital automaticamente. Se você diz para ele não conversar com estranhos, não deixar a porta aberta, não passar informações sobre os planos da família, você está ensinando o seu filho a navegar no mundo digital. Se você ensina ele a respeitar o próximo, a ser empático, a respeitar a opinião do outro, você também está ensinando o seu filho a navegar no mundo digital. Lucas, dificilmente uma criança que tem todos esses eixos muito fortalecidos em casa, também no mundo offline, vai praticar um crime ou um ilícito no mundo cibernético ou se tornará vítima de um crime ou ilícito cibernético. A situação é muito mais... na verdade, a criança ela fica muito menos vulnerável quando bem compreendido esses valores da família. A gente fala muito como os pais podem identificar possíveis aliciadores, mas eu queria fazer uma pergunta um pouco diferente. Como os pais podem ensinar os filhos a identificar esses suspeitos? Pessoas que pedem informações sigilosas, por exemplo, dado de algum cartão, outras coisas até para crime sexual. Como que os pais podem reforçar essa mensagem para que os filhos consigam entender que eles podem ser alvos de algum criminoso virtual? Bom, em primeiro lugar, a partir do momento que eu entrego um smartphone na mão de uma criança, eu preciso estar pronto para conversar sobre tudo. Alessandra, eu vou conversar sobre pornografia infantil com o meu filho de 8 anos. Você entregou um smartphone para ele? O smartphone ele abre um canal de comunicação com o mundo.
acesso à informação de todo tipo. Então, você vai conversar com ele sobre tudo. Então, em primeiro lugar, é estabelecer essa relação de confiança e essa conversa franca. É lógico que com cada faixa etária a gente tem que usar uma terminologia diferente, mas a gente tem que conversar sobre isso, porque se a gente não conversar, a internet vai conversar do jeito dela. Então, a primeira coisa que eu vou dizer é: você sabia que na internet qualquer um pode se fazer passar por qualquer um? Então, uma pessoa pode estar dizendo que tem a sua idade, uma pessoa ela se infiltra nos jogos online para ver realmente o que atrai as crianças. E aí ela vai ganhar aproximação a partir de um assunto que te interessa. Vai te propor ensinar a passar uma fase de jogo, vai te propor participar de uma novela, vai se fazer passar por um técnico de futebol, vai se fazer passar por uma agência de modelo. Então, explicar justamente que na internet qualquer um pode se fazer passar por qualquer um, que aquela foto de uma criança no perfil e aquele alguém lá do outro lado dizendo que tem 10, que tem 11 anos, pode ser uma pessoa de 50 anos, de 30, de 40 anos e uma pessoa mal intencionada. Então, a gente tem que realmente mostrar, e na internet, Lucas, não faltam casos para ilustrar esse discurso. Eu mesmo posso compartilhar com você depois inúmeros casos de situações que realmente pessoas foram desmascaradas a partir dessa estratégia. Então, é conversar sobre tudo, é observar comportamento. Até os 11 anos, vale um software de controle parental. Sim, lembrando que o software de controle parental é uma ferramenta acessória, ela não substitui o diálogo, porque o software de controle parental pode estar instalado no dispositivo do seu filho, mas não está no do clube, não está no do amigo, então o diálogo é sempre importante. E não compartilhar informações sobre a privacidade, sobre a rotina da família com absolutamente ninguém que você não conheça efetivamente presencial, né? Então, você sairia, eu costumo brincar com eles nas palestras, né? Você sairia por aí gritando com o megafone: olha, eu moro na rua tal, sou sócio do clube tal, meu pai tem o carro tal, nas férias nós vamos para tal lugar. Ai, Alessandra, claro que não. Pois é, quando você está dizendo isso na internet, quando você está compartilhando isso numa rede social, dizendo num grupo, você está dizendo para o mundo e para pessoas que você não sabe nem o que farão com essas informações. E o que fazer em caso de ser alvo de um criminoso virtual? Quais são as penalidades de quem comete um crime desse? Bom, nós temos, apesar da internet parecer algo relativamente novo, né? Apesar dessas suas 2 décadas, nós temos no nosso Código Penal muitos crimes que tipificam algumas das condutas praticadas também no mundo virtual. Então, nós temos aí os envolvendo crianças na condição de vítima, por exemplo, ou de infrator, os crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação. E nós temos também o crime de ameaça, né? Nós vimos recentemente aí o Homem Pateta, né? Teve lá o caso da Baleia Azul, a boneca Momo. Então, são crimes de ameaça, são crimes de extorsão, incitação e instigação ao suicídio. O que eu faço, Alessandra, se realmente eu perceber, em primeiro lugar, é importante que deixe claro para a criança que quando alguém que ela não conhece tentar, de alguma forma, se aproximar, interagir, eu não preciso nem perguntar quem é. Eu simplesmente bloqueio aquele contato. Pego o celular, mostra para a mãe, mostra para o pai, um adulto de sua confiança. Vem cá, você conhece essa pessoa? Essa pessoa está dizendo que é familiar nosso, que é um familiar distante. Porque bloqueia, porque se essa pessoa realmente for alguém da sua família, ela vai por outro caminho. Ela vai conversar com o seu pai, com a sua mãe, tá? Sempre questionar, porque a criança, normalmente, né, ela costuma dizer: quem é você? Minha mãe, meu pai pediu para não conversar com estranhos, eu não quero mais falar com você. Esse mínimo de interação é o suficiente para a pessoa começar a jogar isca. Então, apareceu alguém que eu não conheço pessoalmente tentando estabelecer uma conexão, um contato comigo no privativo, eu simplesmente vou bloquear. Essa é a primeira orientação para a criança. Bom, a segunda,
importante para a família é estabelecer esse elo de comunicação, né? Essa comunicação é super importante. A criança ela precisa saber que tem dentro de casa alguém com quem ela pode desabafar, compartilhar os seus medos, sem ter medo de tomar uma bronca, de ser advertido, e, enfim, seja o que for, meu pai dizia, eu costumo dizer para os meus filhos, por pior que seja a verdade, me diga a verdade, porque ninguém no mundo te ama mais do que eu. Então, a gente tem que deixar isso muito claro e muito forte nos nossos filhos. Então, bom, percebi que meu filho está sendo vítima de uma ameaça, de uma extorsão, de uma chantagem, tem alguém tentando realmente aliciá-lo, o que eu vou fazer? No primeiro momento, eu não vou apagar nada. Não posso apagar porque aquilo comprova evidência. Né? Aquilo é o que vai fazer com que eu tente chegar nesse criminoso, porque a internet deixa rastros, não existe anonimato na internet. Né? É absolutamente possível encontrar um criminoso, mesmo que ele se valha de um perfil falso. Bom, não apago nada, aí eu tiro um print, a depender da recorrência disso, eu vou a um cartório de notas, faço uma ata notarial, agora neste momento isso é possível ser feito à distância também, preservei as evidências, posso fazer um boletim de ocorrência para dizer, né, para relatar o que está acontecendo, procuro um advogado especialista e adoto as providências necessárias, tanto no âmbito civil quanto no âmbito criminal. Mas o mais importante é proteger a criança e também denunciar para o Ministério Público ou no Disque 100. Existe um canal do cidadão, do Ministério Público Federal, que recebe denúncias de todo tipo. Você não precisa se identificar. É muito comum, Lucas, as pessoas que passam por essa situação resolver o próprio problema e se omitir com relação ao mundo, à sociedade de uma forma geral. Só que nós temos que pensar que todos somos responsáveis por proteger as nossas crianças, por impedir que os direitos das nossas crianças sejam violados. Então, enquanto cidadão, eu protejo a criança que eu tenho aqui dentro da minha casa, mas eu preciso denunciar que tem alguém aí tentando pegar outras crianças, porque infelizmente nem todas as crianças contam com o mesmo suporte em casa. Então, você pode fazer essa denúncia no Ministério Público Federal, né? A pessoa ela pode optar por manter sigilo. A Procuradoria-Geral da República ela recomenda aos cidadãos apresentarem sempre o maior número de informações sobre aquilo. Então, por isso que você precisa ter ali um print ou uma ata notarial para subsidiá-los de insumos necessários para que possam tomar as respectivas medidas com relação à investigação e qualquer outra questão. O Disque 100 também é um canal de comunicação importante, as ligações são gratuitas e também constitui uma porta aí para denunciar esse tipo de situação. Doutora, um outro efeito dessa pandemia é que as crianças estão em casa e estão tendo aulas. Isso deve provocar uma transformação muito grande no ensino, né? Provavelmente as escolas devem adotar um modelo com ensino à distância e o outro com parte presencial. Isso parece, assim, algumas escolas podem estar planejando isso, mas eu acho que vai ser uma transformação muito rápida. Como ficarão as responsabilidades nesse cenário? O que você já pode falar para a gente em relação a isso? Bom, família e escola precisam caminhar juntos. Nenhum consegue. Quando a gente fala de educação, cidadania digital, segurança digital, a família precisa da escola, a escola precisa da família. A responsabilidade ela é compartilhada. A responsabilidade da escola hoje ultrapassa os seus domínios físicos. Não é mais o que acontece dentro da escola, mas é o que acontece envolvendo os seus alunos e fora da escola também. Existe aí um nexo de causalidade. As crianças que estão eventualmente se degladiando, se ofendendo por meio dos canais digitais de comunicação, se conheceram por força da relação estabelecida na escola. Então, a escola tem, sim, que apesar de todas as providências necessárias para dar continuidade à sua proposta pedagógica, todo o conteúdo necessário, estabelecido aí pelo MEC, enfim, apesar desse desafio de tentar trazer a escola para dentro de casa, que eu sei que não está fácil, a educação digital é a base fundamental para que tudo isso corra da melhor forma possível. Infelizmente, e não de hoje, muitas escolas elas vêm se preocupando em prover os alunos de todos os equipamentos, de todos os dispositivos necessários para dizer que a escola
faz parte de um processo de transformação digital, só que sem educação digital, sem orientação, sem um trabalho de conscientização assertivo e contínuo, tudo pode ir por água abaixo. Então, assim, as pessoas costumam me perguntar, Alessandra, tem que ter educação digital na grade, né? O Marco Civil da Internet, a própria LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, diz que compete à educação contribuir para o exercício da cidadania, preparo para o mercado de trabalho, desenvolvimento humano, que o Marco Civil traz, que tem que trazer, que tem que tratar na proposta pedagógica de questões relacionadas à conscientização do uso ético e seguro das novas tecnologias, não precisa de uma matéria para isso. Isso deve ser tratado de forma transversal, em todos os sentidos, em todos os momentos, não só com relação ao comportamento, não só com relação às interações além do momento da aula, mas também com relação às próprias atividades, direitos autorais, indicação de fonte, né, o cuidado na maneira de se colocar, os debates, as discussões, né, as próprias discussões que não necessariamente ocorrem no mundo digital, mas os debates em sala de aula, porque se você incentiva esse tipo de comportamento offline, automaticamente isso é compreendido para o universo online. Então, a minha recomendação agora para as famílias é que chamem a atenção, que chamem a participação das escolas dos seus filhos, para que, além de tudo que eu sei, está difícil de implementar, de dar continuidade, né, de adaptar essa nova dinâmica, que é a educação e cidadania digital, que a segurança digital, ela não seja colocada de escanteio, que ela seja junto com todas as medidas necessárias para dar continuidade ao conteúdo pedagógico, que a segurança e a educação digital ela seja igualmente aplicada e valorizada. Doutor, então, para a gente fechar essa entrevista, como vai ser possível chegar a esse ponto de equilíbrio? Os pais em casa construírem um ambiente seguro para as crianças estarem conectadas e o papel das escolas nessas orientações sobre o uso responsável da internet. Como vai ser isso? Vai ser na base do diálogo para chegar nesse ponto de equilíbrio? Diálogo, políticas devidamente estabelecidas, códigos de conduta, políticas de segurança da informação. Estamos aí muito próximos de ter a nossa Lei Geral de Proteção de Dados em vigor. Então, as escolas elas precisam correr para a conformidade com relação à proteção dos dados pessoais dos alunos, né? Então, é muito importante que, não só por força da LGPD, mas por força da necessidade que o tema merece estar na pauta das escolas. Então, a minha recomendação é que realmente reveja todas as políticas de segurança da informação, de proteção de dados e códigos de conduta. Esses códigos de conduta com relação ao comportamento digital, inclusive, pode ser feito a quatro mãos com os próprios alunos, o que muitas vezes acaba sendo muito assertivo. Depois, um advogado ele pode revisar, ele pode afinar ali, deixar mais redondinho, mas estabelecer essas regras de boa convivência no mundo digital, o que vale também para os pais, naturalmente, né? Porque o discurso da família e da escola precisa realmente refletir na prática e muitas vezes não é o que a gente vê. Às vezes as crianças elas estão realmente preparadas, estão devidamente instruídas, mas muitos adultos não se comportam como deveria, uma vez que representa uma referência importante na vida das crianças. Doutora Alessandra, muito obrigado, agradeço a gentileza em conversar com a gente, esclarecer as nossas dúvidas. Mais uma vez, eu agradeço ao Money Report, me coloco à disposição de vocês, a todas as pessoas que eventualmente estiverem assistindo a esse vídeo. Eu deixo os meus canais de contato, né? Eu tenho os meus perfis nas redes sociais, acredito que vocês compartilharão, mas eu estou aqui sempre à disposição para o que precisarem, tudo que envolve crianças, adolescentes, escolas e educação digital de uma forma geral. Muito obrigada. O NEPOD conversou com a advogada Alessandra Borelli, especialista em Direito Digital e diretora executiva da Netix Educação Digital e da Opsi Bloom Academy. Obrigado pela atenção e até a próxima.